Já pensou se você fosse o rei demônio da tirania, capaz de aniquilar até mesmo deuses? Mas para cessar os conflitos entre as raças, você se sacrifica e retorna 2000 anos depois, com um mundo totalmente diferente do que era. É sobre isso que veremos nesse anime. Iniciamos com uma garota de cabelo branco, chamada Misha Necron, e um cara com aparência sinistra, que, como você já deve imaginar, é o nosso protagonista boladão. Eles acabaram de se conhecer após um pequeno incidente, e estão indo para um exame de admissão da Academia do Demônio, com a torcida de seus pais, no mínimo escandalosa, eu diria. O bom desse anime é que ele não tem enrolação, e logo de cara nos mostra o primeiro figurante, que sem nenhum motivo provoca a garota e o prota. Porém, ele tem o que merece quando o protagonista, com um simples comando, ordena que ele fique pensando um pouco em suas atitudes. Esse aí é brabo. Após isso, finalmente passamos para o teste, e por coincidência do roteiro, o Zé Ruela de antes é justamente o primeiro a enfrentar o prota. E depois de passar meia hora falando o quanto ele é foda por ser da realeza e não sei o que lá, a luta finalmente se inicia. Porém, o prota diz que eles nem deveriam estar lutando juntos, como se fossem do mesmo nível. E para dar uma vantagem pro Zé Ruela, ele diz que nem vai se mover do lugar, ou usar qualquer tipo de magia, e mesmo assim vai vencer o moleque arrogante. E é exatamente o que acontece. Com as simples batidas do coração, o prota dá uma surra no figurante, que por mais que apanhe, continua não desistindo, até que o prota começa a mandá-lo pro além e trazê-lo de volta à vida várias e várias vezes, até ele aceitar a derrota. Depois de mais uma pilha de testes, o prota finalmente termina tudo, e pra comemorar, já leva a novinha pra casa através de teletransporte. Em casa, conhecemos seus pais, que ficam super animados após receber a notícia que seu filho havia conseguido entrar na academia com apenas um mês de vida. É, eu sei, também fiquei surpreso com isso. Ao mesmo tempo que tiram conclusões precipitadas a respeito da garota que ele levou pra casa. Depois de jantarem e conversarem um pouco, o prota acompanha a garota até a sua casa. Porém, ambos são encurralados em uma espécie de estrutura mágica. Os responsáveis por isso, o figurante de antes, claro, e seu irmão figurante mais velho, que não estava nada satisfeito com a derrota do moleque, que se dizia da realeza, e por isso estavam ali pra eliminar o prota, ou pelo menos pra tentar, né? Entretanto, o cara é tão doido das ideias que mata o próprio irmão simplesmente por nada, e após o figurante usar vários ataques mágicos completamente inúteis, o prota transforma o próprio irmão do cara em um zumbi muito poderoso pra enfrentá-lo, terminando com todos ali virando churrasquinho, e logo após sendo trazidos de volta à vida pelo nosso protagonista sinistro das ideias. Então eles perguntam quem ele era na verdade, e o prota diz que ele é o rei demônio da tirania que havia voltado, chamado Anus Voldgod. Logo após isso, voltamos 2000 anos no passado, onde vemos o rei demônio conversando com alguns heróis sobre a guerra interminável entre humanos, demônios e deuses, até que todos ali presentes entram em um acordo com Anus, pra juntarem suas forças e assim acabar com a guerra, terminando com o rei demônio se sacrificando para que isso acontecesse e agradecendo o herói por concordar com seu plano, dizendo que 2000 anos depois, caso eles se reencontrassem, se tornarão amigos. Logo passamos pro seu nascimento no futuro, onde ele já chega falando seu próprio nome aos seus pais. Pois é, isso foi bem inédito. Inclusive explica o fato de ele ter apenas um mês de vida no tempo atual. Isso que eu chamo de crescimento precoce. Na cena seguinte, Anus e Misha conversam sobre quem era o rei demônio. Então ele percebe que ao longo desses 2000 anos, as pessoas têm passado seu nome errado. Com isso, várias informações a seu respeito estavam equivocadas. Então o foco muda para uma mina que encara nosso prota com um olhar sinistro. Na sala de aula, a professora divide os alunos em times e pede para que se candidatem aqueles que têm os requisitos para se tornar líder, onde precisam ser capazes de usar uma magia especial de uma rodinha que brilha. Obviamente, o prota também se oferece, mas pelo fato de usar uniforme branco e não fazer parte da realeza, ele não pode se candidatar a líder. Então ele pede para provar que os alunos de uniforme branco não são inferiores aos da realeza. A professora então diz que se ele falhar, terá que se desculpar por desacatar a realeza e ainda será expulso da escola. Aí dentro, Anus, por sua vez, não só prova sua capacidade de liderar, como também mostra para a professora um efeito 2 vezes mais forte na rodinha mágica, deixando todos impressionados e se perguntando quem ele era. Brabo demais, porém, nada surpreendente, afinal o cara é o rei demônio reencarnado. Depois disso, os líderes se apresentam. Um deles é a mina de antes, que se chama Sasha Necron, que é a irmã mais velha de Misha e preferidinha da família. Por isso ela usa um uniforme vermelho e a outra não, por decisão da família. O outro líder vocês já conhecem, Anus Voldgod, o rei demônio da tirania. Inclusive, ele aproveita para ressaltar que o nome daquele que eles acreditam ser o rei demônio é uma grande farsa. Não demora muito e Sasha chega na dupla de amigos para encher o saco e até tenta intimidar o prota com o olhar demoníaco da destruição, mas só tenta mesmo, porque isso não tem efeito nenhum nele, que também consegue fazer o mesmo que ela, porém, meio
melhor. Nada demais, afinal o cara é sinistro. Além disso, pra tirar uma onda, o Prota ainda convida ela pra fazer parte do seu time e ficar mais próxima de sua irmã, mas ela recusa, pois não considera Misha parte da família, por não ser humana nem demônio, e sim apenas uma boneca animada por magia. Pesado. Mais tarde eles se encontram novamente e Sasha desafia nosso Prota pra um duelo, que será na competição dos times, e se ele vencer, ela entrará pro seu time como ele queria, e caso ela vença, o Prota terá de se submeter completamente a ela. Sasha fala tudo isso com seu olhar do capiroto ativado, então Misha diz que essa habilidade se ativa quando suas emoções se elevam, o que significa que ela não tem controle sobre isso, ou seja, ela tava toda ouriçadinha por causa do Prota. Uma semana depois, finalmente chegamos ao momento do duelo, onde o vencedor é dado quando o rei for derrubado ou se não for capaz de manter uma tal de Gizzy. Então Anos e Misha já começam surpreendendo seus inimigos com 3 castelos, provavelmente para confundi-los. Imediatamente o Prota chega até o castelo inimigo com facilidade, por ser subestimado pelos seus oponentes. E embora o castelo esteja protegido por magia, Anos tem a brilhante ideia de simplesmente o arremessar para longe com todos dentro, como se não fosse nada. Sasha e seu time, de forma desesperada, tentam seu último ataque mais poderoso contra o Prota. Só que como o pai tá on, ele não só cancela esse ataque, como também manda outro de volta, que embora pareça bem básico, é suficiente para devastar Sasha e seu time completamente. E agora, de acordo com o pacto que fizeram, Sasha terá que fazer parte do time do Prota. Além disso, ele explica que não fez isso apenas para que ela ficasse mais próxima de sua irmã, mas também porque tinha achado seus olhos muito bonitos e que eles escondiam uma grande quantidade de poder. Aí já sabe, né? A mina ouvindo isso já fica escorrendo mel. Mais tarde, ele volta para casa novamente para bater aquele rango de cria, só que dessa vez com as 2 irmãs, o que deixa os pais dele completamente maluco das ideias. Eu até entendo eles, o Prota realmente não perde tempo. E assim como da outra vez, ele acompanha as garotas até em casa. E foi só a Misha virar as costas que a Chassa tascou-lhe um beijão no Prota, sem mais nem menos. Pois é, meus amigos, parece que temos uma fura-olho aqui, não é mesmo? A mina chegou depois e já quer sentar na janelinha. Momentos depois, vemos as duas discutindo pra ver quem gostava mais do Prota. Se eu pudesse me meter nessa conversa, diria pra que elas não se preocupassem, porque o protagonista tem culhão suficiente pra ficar com as duas, e até com mais se tiver. Então, passamos para o dia seguinte na academia, onde Misha pede pra Anos uma sugestão de presente de aniversário pra Sasha, que será no dia seguinte. Logo após isso, um dos 7 imperadores demônios entra na sala pra dar um treino especial para os alunos. Ninguém sabia, mas ele havia sido criado pelo Prota há 2000 anos atrás. Porém, como várias informações foram distorcidas ao longo desse tempo, o imperador não reconhece Anos. Então Prota tenta fazê-lo lembrar a força, metendo a mão na cara do imperador, o que deixa todos espantados. O Prota acredita que provavelmente isso está relacionado com a desconhecida mudança de nome do Rei Demônio ao longo da história, para um tal de Avos de Urévia. Porém, o motivo real só saberemos mais pra frente. Então, passamos para um exame na masmorra, onde os alunos terão que coletar itens mágicos para conseguir pontos e passar no exame. Só que, como o Prota é o dono desse castelo, ele conhece tudo sobre o local, e após passar por algumas passagens secretas de um jeito nada sutil, finalmente eles chegam no andar mais baixo da masmorra, lugar esse que nem os professores conseguiam chegar. Mas aqui é o Prota, né? Lá eles encontram um cetro real, e com isso eles garantiriam nota máxima no exame. Enquanto Sasha namora o cajado, lá ele, Anos leva Misha até um quarto com vários tesouros e pede pra que ela escolha algum deles pra dar de presente à sua irmã. E depois de Misha entregá-lo, Sasha pede pro Prota sair pra ela se trocar, o que não faz nenhum sentido. Afinal, o presente é apenas um manto que você simplesmente coloca por cima da roupa. Mas tudo bem, né? Então, quando o Prota volta, temos o maior plot twist da história até agora, pois Sasha havia perfurado o silicone da própria irmã. Porém, como Anos é um cara frio e calculista, ele se liga que ela não queria realmente fazer Misha ir dessa pra uma melhor, já que ela apenas tinha feito um corte superficial em seu peito. Além disso, o Prota curou ela assim que viu ela caída no chão, e quando ele estava prestes a fazê-la falar a verdade, Misha se levanta e pede pra ele perdoá-la. Essa daí com certeza é brasileira, mesmo apanhando a vida toda, mas não desiste. E com certeza ainda tem muita coisa pra acontecer nesse anime. Então se você quiser a continuação, já deixa o seu like e se inscreve pra não perder as próximas postagens que são semanais. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais!